Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Pai Santo, iluminai os nossos sentidos e os nossos corações com a graça do Espírito Santo. E isto vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Todos os anjos e santos do céu, rogai por nós. Benditas almas do purgatório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar-nos com juízo. Estes últimos anos que temos vivido, estas últimas décadas, se quisermos dizer, este último século, têm sido tempos difíceis, tempos confusos, sobretudo se olharmos para eles com os olhos da fé. Vemos tanta gente, vemos uma humanidade, ao pouco e pouco, a afastar-se de Deus. E por isso Nossa Senhora aparece em tantos lugares. Mas, quando a carga é maior, quando os tempos são mais difíceis, Deus concede mais graças. E tem-nos dado muitos santos e grandes santos, alguns dos quais estão vivos, vão ser santos depois de morrerem. Outros partiram há pouco tempo, né? Que nós víamos na televisão, por exemplo, o Padre Pio morreu há poucos anos, a Beata Alexandrina morreu há poucos anos, os pastorinhos, o Jacinta e Francisco morreram há poucos anos, a Irmã Lúcia ainda não é santa oficialmente, mas Nossa Senhora disse-lhe que ela ia para o céu, o Papa João Paulo II, e etc, etc, etc. A lista é longa, né? A lista é longa. Deus não nos larga porque nos ama, nunca nos vai abandonar. E todos estes santos me ajudaram bastante e me ajudam, mas há um ao qual eu estou muito grato de uma maneira muito especial, que sempre me iluminou muito, sobretudo quando eu fui para o seminário e pensava e percebi que Deus me chamava a ser padre. Houve um destes santos recentes que Deus nos deu que me ajudou muito. Quem é que foi este santo? Vocês se calhar, exatamente, é fácil de adivinhar, não é? Foi o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II ajudou-me sempre muito, sobretudo pelo seu testemunho. Não é que eu lesse muito as suas palavras quando era mais novo, já foi pai há uns 50 anos, não, estou a brincar. O seu padre é tão novinho, pois é, engano bem. Mas o testemunho dele sempre me ajudou muito. Sempre vi nele uma maneira, de facto, uma imagem viva do que significa o bom pastor. E vocês sabem qual era a passagem do Evangelho preferida do Papa João Paulo II? Um dia perguntaram-lhe, não é? Como perguntamos uns aos outros, Santo Padre, qual é a passagem preferida da Bíblia? Qual é a sua passagem favorita? E ele respondeu logo, na ponta da língua, a verdade libertar-vos-á, do Evangelho de São João, capítulo 8. Infelizmente, nestes últimos anos de confusão, há dois conceitos muito importantes para a vida dos homens, para quem quer ser feliz, eu diria que são os mais fundamentais, que o demónio conseguiu deturpar. Dois conceitos-chave, decisivos para a felicidade, que o demónio conseguiu envenenar. Quais é que são esses dois conceitos? Um é o que é o amor. Hoje em dia nós ouvimos falar de amor de manhã à noite, não é? Ligamos filmes americanos, I love you,
e músicas e etc., mas nunca foi tão pouco claro o que é o amor. As pessoas acham que o amor é um sentimento e no fundo, no mundo da comunicação, o amor vem reduzido muitas vezes à sexualidade, não é? E o amor é bem mais que isso. Deus é amor. Se o amor fosse um sentimento, Deus era um sentimento. Deus é amor. Mas não é sobre o amor que eu venho falar esta tarde. E o segundo conceito qual é? É o conceito de liberdade. Algo de muito importante, se quisermos ser felizes, que é preciso perceber. Se não percebermos o que é o amor, nunca vamos ser felizes, nunca vamos ser santos. Se não percebermos o que é a liberdade, nunca vamos ser felizes, nunca seremos santos. Vamos andar às cabeçadas à parede a vida toda. E isto nasce de um erro acerca destes dois conceitos. Antes de vir para aqui, passei em casa e fui ver ao dicionário já agora qual é a definição de amor, que é de facto a definição de liberdade, que é de facto a que se tornou mais... Se nós entrevistássemos as pessoas aqui à porta, ou ali a Lamego, ou em Lisboa, e perguntássemos o que é a liberdade? E a resposta que íamos ouvir com mais frequência é: a liberdade é uma pessoa fazer o que quer. Esta era a resposta mais frequente que íamos ouvir. E esta resposta, por incrível que pareça, aparece nos dicionários. Senhor Padre, mas isso não é verdade? Então a liberdade não é fazer o que uma pessoa quer? Sim e não. Agora é que eu fiquei baralhado. Pois, o mundo enganou-nos com muita força neste ponto. E por isso precisamos de fazer uma espécie de desintoxicação. Não é fácil, não é? E qual é a melhor maneira de nos desintoxicarmos? É ouvirmos quem? O que é que Jesus disse sobre a liberdade? Jesus falou sobre a liberdade, sim ou não? Sim. Então vou ler do Evangelho de São João uma passagem, a tal passagem preferida do Papa João Paulo II, em que Jesus fala um bocadinho sobre a liberdade. Não diz muita coisa, mas o que diz é muito profundo. E era isso que eu gostava que nós guardássemos no nosso coração. E isso é o remédio, é o antídoto para tirar o veneno, para curar a nossa cegueira. A liberdade não é fazer o que se quiser. É mais que isso. Não é que isso não tenha alguma coisa de verdade. Até tem. Mas está coxo, está manco. As melhores mentiras não são as que são 100% um disparate. São aquelas que são 80% uma coisa que faz sentido e 20% de veneno. Essas colam, as outras não colam. Não é? Se eu disser só disparates, toda a gente se ri e encolhe os ombros. Mas se eu disser coisas que fazem algum sentido e lá no meio um bocadinho de veneno, essas é que são perigosas. Essas é que nos confundem. Então, o Evangelho de São João, capítulo 8, depois se alguém quiser ver em casa ou meditar, versículo 31. Então Jesus pôs-se a dizer aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes sereis livres? E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica em casa para sempre, o filho é que fica para sempre. Pois bem, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. E depois um bocadinho mais abaixo: vós tendes por pai o diabo e quereis realizar os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso não acreditais em mim, porque vos digo a verdade. E um pouco mais à frente, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, desta passagem do Evangelho de São João, como eu dizia, temos aqui vários ensinamentos muito preciosos e muito decisivos para a nossa felicidade, para a nossa santidade, para chegarmos ao céu. É muito interessante porque Jesus estava a falar àqueles que já estavam a ouvi-lo, mas que ainda não tinham assim uma grande fé, por exemplo, podemos dizer assim. Certamente era gente que se tinha entusiasmado, tinha visto os milagres de Jesus, tinha comido se calhar o pão na multiplicação dos pães. E agora este profeta que faz tantas maravilhas. Mas Jesus conhece os corações e sabe que às vezes há pessoas que o seguem, mas por motivos menos retos. Não é? Deixa cá ver o que é que isto vai dar. Não é? E por isso Jesus os catequiza. Eles já o estavam a seguir, mas Jesus fala de ser verdadeiros discípulos. Se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se eles já fossem, Jesus não precisava de dizer isto, não é? Portanto, Jesus sabia que havia ali muita gente que estava atrás dele, mas que no fundo não queria pôr os ensinamentos dele em prática, que não estava muito preocupado, se calhar, com as palavras. Outros motivos os levaram até Jesus. Às vezes uma cura de uma doença, sei lá, às vezes o entusiasmo da multidão, viram a aldeia toda a ir e foram atrás. Se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Fiéis à palavra de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem escuta as palavras de Jesus conhece a verdade. Jesus um dia também disse, também encontramos no Evangelho de São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, escutar as palavras de Jesus é escutar a palavra de Deus, é escutar a verdade. A vossa palavra, diz a Escritura, é a verdade. Deus não se engana, nem nos engana. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui está a ideia, se calhar, mais importante do ensinamento desta tarde. Jesus liga estes dois conceitos: verdade, conhecer a verdade e liberdade. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Estes dois, se eu não conhecer a verdade, serei verdadeiramente livre? Não. Segundo Jesus, não. Anda aí às cabeçadas. E o mais engraçado é que os ouvintes de Jesus responderam: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Não estamos presos. Como tanta gente podia dizer aqui fora, não é? Ó, seu padre, eu sou livre, faço o que quero, chego às horas que quero a casa, como o que me apetece, vou de férias para onde quero. E Jesus o que é que lhes responde? Em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então Jesus ensina-nos, uma pessoa pode ser escravo, hoje em dia não há escravatura aqui graças a Deus, em Portugal, nem no mundo, acabou a escravatura. Mas no fundo estes ouvintes de Jesus pensavam no ser escravo como acontecia no tempo de Jesus. Havia pessoas que eram escravos, trabalhavam, eram propriedade do seu senhor.
Jesus, no fundo, ajuda-nos a perceber que essa escravatura não é a pior. A pior escravatura é a escravatura que nasce do pecado. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E podemos ser homens livres, não somos escravos de ninguém, mas se pecarmos, somos escravos do pecado. E depois continua e diz que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quem é o Filho? É Ele. Jesus liga a liberdade à verdade e liga a verdade à sua palavra. Conhecer a verdade é a condição para ser verdadeiramente livre. Isto, ao mundo de hoje, soa muito estranho. Como eu dizia no início, o conceito dominante que temos é a liberdade é fazer o que se quiser. Como é que chegámos aqui? Agora não tenho tempo para vos contar toda a história, mas isto demorou alguns séculos a chegar aqui, não foi instantâneo. Sobretudo foi desligar. É engraçado que se nós repararmos um bocadinho na cultura em que vivemos, no mundo em que vivemos, existem estátuas à liberdade. Não é? Todos já ouvimos falar da estátua à liberdade, mas não há nenhuma estátua à verdade. Porque no fundo, no mundo em que vivemos, para a maior parte das pessoas, cada um tem a sua verdade. Não há uma verdade com V grande. O máximo que podíamos ter construído era uma estátua ou cá para mim. Se calhar alguém um dia vai se lembrar e vai fazer uma estátua ou cá para mim, porque o Papa Bento XVI falava muito da ditadura do relativismo. A cultura em que vivemos persegue aqueles que defendem que existe uma verdade, porque não aceita verdades fortes. Só há opiniões, só há cá para mim. Cada um é que sabe, cada um é que decide. Como é que se chegou aqui? Foi um processo lento, demorou muitos séculos. Isto seria a história do pensamento, a história da filosofia, a história das ideias. Pronto, não vos vou contar muito, vou-vos dar o resultado final do filme. Mas começámos a separar, no fundo, a vontade da razão. Como se a vontade... e deixámos de perceber que é verdade que há muitas coisas boas e que sei lá, há muitas coisas opináveis, os gostos, não é? Eu posso gostar de bolo de chocolate e há outro que gosta mais de bolo de pão de ló, etc. E isso é possível. E não há nada de estranho nisso. Mas o que aconteceu foi, à medida que na Europa se começou a haver, no fundo, muitas posições diferentes em muitas matérias, política, religiosa, etc., o que é que começou a acontecer? Começámos a ver que há muita gente que diz muita coisa. E começou a entrar um certo ceticismo, em geral, na cultura, na possibilidade de facto, nós descobrirmos qual é a verdade. Porque se o meu vizinho diz que a verdade é uma, o meu vizinho de cima diz que a verdade é outra, e o outro diz que a verdade é outra, provavelmente não sabemos. E não há maneira de saber. Não é? Este foi um bocado um dos mecanismos que aconteceu. E depois entramos numa onda, uma espécie de desilusão. Não há nada a fazer, é impossível conhecer a verdade. O melhor é a gente aprender a viver a vida do dia a dia sem pôr essas questões. São questões sem resolução, impossíveis de resolver. Cá para mim é isto, cá para mim é aquilo. E isto é um drama para as pessoas, para toda a humanidade, porque se não procuramos a verdade, no fundo deixamos de procurar a Deus e deixamos de saber como viver, como orientar a nossa vida.
Tudo fica muito escuro, não é? E muito confuso. Mais 2 ou 3 passagens da Escritura que deitam um bocadinho ainda de mais luz acerca do que Jesus já nos disse no Evangelho. São 3 de São Paulo e uma de São Pedro. São Paulo dizia: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. São Paulo apresenta Jesus como o libertador. O anjo Gabriel, quando apareceu a São José e lhe disse o nome que havia de ter Jesus, porque é que apareceu a São José? Porque competia ao pai dar o nome. E o que é que o anjo Gabriel disse a São José? A José: por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E a palavra Jesus significa Deus salva. Isto que São Paulo está a dizer é o centro da missão de Jesus. A missão de Jesus é salvar a humanidade do pecado, é libertar. Jesus é o nosso Salvador, podíamos dizer o nosso libertador. E libertar-nos do pecado é libertar-nos da maior das escravidões. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Jesus tirou-nos do pecado para nós vivermos como homens livres. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Qual é o jugo de escravidão? É o pecado. Jesus tornou-nos livres, libertando-nos do pecado. Se nós nos deixarmos outra vez cair no pecado, o que é que acontece? Tornamos-nos outra vez escravos. Noutra passagem da segunda carta aos Coríntios, o Senhor é Espírito, e onde quer que esteja o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se alguém está cheio do Espírito Santo, aí há liberdade. Só é possível estar cheio do Espírito Santo se estivermos na graça de Deus. Na carta aos Gálatas: irmãos, fostes chamados à liberdade, todavia não useis a liberdade como pretexto para servir a carne. Antes, pelo contrário, tornai-vos servos uns dos outros mediante o amor. Fostes chamados à liberdade, todavia não useis a liberdade como pretexto para servir a carne. Ou seja, Cristo libertou-nos, não usemos a liberdade que temos para pecar. São Pedro diz a mesma ideia, com outras palavras: atuai como homens livres, não como aqueles que fazem da liberdade um pretexto para a maldade, mas como servos de Deus. Ou seja para São Paulo, seja para São Pedro, a liberdade destrói-se se nós pecarmos. Cristo libertou-nos, veio para nos libertar. Jesus significa Deus salva, veio para salvar-nos dos seus pecados. Em todas as missas, este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. A palavra redentor vem exatamente, está muito ligado ao conceito de escravatura. O que era remir? Era pagar o resgate de um servo. Se alguém pagasse o resgate de um servo, ele ficava livre. Já não pertencia a ninguém, podia fazer o que ele queria. Portanto, redenção tem tudo a ver com libertação da escravidão. No mundo de hoje tornou-se difícil, perceber isto. Perceber que a liberdade não é fazer o que se quiser, ou não é só fazer o que se quiser. Que não podemos desligar a liberdade ou a vontade do bem, da verdade. Se conhecerdes a verdade, e a verdade libertar-vos-á. A nossa razão é a faculdade natural que Deus nos deu para conhecer a verdade. Por sermos racionais, nós podemos conhecer a verdade.
conhecermos os outros, podemos pensar. E a nossa razão consegue duas coisas fundamentais: perceber o que é que as coisas são. Eu consigo perceber o que é isto, o que é aquilo, aprender, não é? Como as crianças, ao pouco e pouco, elas às tantas percebem o que é um telemóvel, até bastante cedo hoje em dia, não é? Mas consegue outra coisa, a nossa razão, não é só perceber o que é que as coisas são, é para que é que as coisas servem. Isto não é exatamente a mesma coisa. Eu posso perceber o que é isto, mas não perceber para que é que serve. E este para que é que serve, nós percebemos. Perceber o para que é que serve é muito importante para a liberdade. A liberdade precisa, a nossa vontade precisa que a nossa razão a guie no caminho de encontrar o bem, aquilo que me convém. O que a nossa cultura atual diz é que não há bem, não há bem, tu é que decides o que é o bem. O que o mundo hoje diz é, tu és o criador do teu bem, tu é que dizes. Se para ti for bom fazer uma coisa, é bom para ti. Tu é que crias o teu bem. Então este é um dos problemas maiores. Isto tem muitas manifestações. Por exemplo, agora fala-se bastante a famosa ideologia do género. O que é isso, Sr. Padre? Já ouvi falar, mas nunca percebi muito bem o que era. É, no fundo, o que é que diz a ideologia do género? É que eu não nasço homem ou mulher. A identidade sexual é uma escolha da pessoa. Eu é que decido se quer ser homem ou se quer ser mulher. Os dados fisiológicos não contam. Só conta a minha vontade, a minha decisão. Eu é que me autodetermino. Portanto, o mundo hoje exalta a liberdade, uma liberdade, podemos dizer, absoluta, como se eu fosse Deus. Eu é que determino o que é o bom, o bem e o mal para mim. E isto manifesta-se de muitas maneiras. Por exemplo, agora há a história da redefinição do que é o casamento, do que é a identidade sexual. São tudo consequências desta maneira de pensar errada e deste conceito deturpado de liberdade. Liberdade é fazer o que se quiser. Quando o conceito de liberdade é este, é errado, o que é que acontece? Qualquer coisa que limite, que condicione as minhas possibilidades de escolha é visto como uma coisa que me corta a liberdade, é uma espécie de gaiola que me prende. Segundo este conceito, não é? Errado, liberdade é fazer o que se quiser, quanto mais escolhas eu tiver, quanto mais eu puder, mais livre eu serei. Isto é o que o mundo propõe. É a tal mentira em que caímos, em que cai toda a humanidade, com muita facilidade. Não. Eu, às vezes, para lançar um bocado a confusão e para acordar as pessoas, digo, e então e Deus? Deus pode fazer o mal? Sim ou não? Não. Deus é livre? Então, mas Deus não pode fazer o mal? Não há ninguém mais livre que Deus. Deus é a liberdade pura e mesmo absoluta. Ele, de facto, é que pode criar o bem e o mal. Ou criar as coisas de uma maneira ou de outra. O mal não tem propriamente existência. É mais uma privação de bem. E os anjos, e os santos? E os santos do céu? Podem fazer o mal, podem pecar. Agora veem Deus face a face. Podem pecar e são livres. São mais livres do que nós ou menos? Interessante. E isto é um bom exemplo de como o mundo nos deixa perplexos. Como é que isto pode ser? Então, se eles já não podem pecar, como é que eles podem ser mais livres? Porque nós temos este tal conceito errado, não é? E isto confunde-nos as ideias.
Mas diga rápido, ó Sr. Padre, rapidamente, diga lá, então o que é a liberdade? Não nos faça sofrer tanto. A liberdade não é simplesmente fazer o que se quiser, é fazer o que me convém, fazer o bem, sabendo que é um bem e movido por mim mesmo. Portanto, tem estas várias dimensões. Só é livre quem faz o bem percebendo que é bem. Eu posso fazer o bem porque o meu pai me mandou, mas não posso não estar convencido. Vai estudar matemática. Lá vou estudar matemática, mas vou contrariado, e portanto não sou muito livre, vou coagido de alguma maneira, não vou convencido. Fazer o bem conhecendo o bem, e aí entra todo o tema da verdade. Como é que eu conheço o bem? Se Deus me mostrar, se Jesus me mostrar. Eu preciso de alguém que me ligue a luz no caminho e que me mostre onde é que está o caminho, o que é que me convém. Mas isso não chega. Para ser livre é preciso conhecer o bem e depois querer o bem, movido por mim mesmo. Eu às vezes até sei o que está bom. Às vezes em retiros encontro pessoas dizem, Sr. Padre, às vezes isto acontece com os mais novos, isso tudo que o Sr. Padre está a dizer é verdade, mas eu agora tinha pensado viver a vida uns anos e depois logo me confesso e vou à missa. Eu concordo com tudo isso, mas agora ainda não. Acontece, é triste. E é um erro, porque no fundo isso, eles pensam que divertirem-se durante uns anos os vai fazer mais felizes e depois que a vida cristã é uma ganda seca para quando nós formos mais velhinhos. São vários erros. Primeiro, divertir-se não é pecado, depende, com moderação. Mas quanto mais tempo eu adiar a minha decisão por amar a Deus e amar os meus irmãos e viver o Evangelho, mais tempo eu vou andar aqui às cabeçadas, a ferir-me e a ferir os outros. Sem amor, sem Deus, a nossa vida é bem cinzenta, é bem triste. E por isso é que há tantas depressões e tantos problemas. Então, o conceito de liberdade que hoje quase ninguém conhece é este. Liberdade, do ponto de vista humano, é fazer o bem, conhecendo, percebendo que é bem para mim e querendo, e livremente. O conceito do mundo tem qualquer coisa de parecido com este, é fazer o que se quiser, é mais esta última parte. Ninguém me empurra para o bem, isto é o que o mundo diz, mas não há bem. Fazer o bem, conhecendo o bem e querendo o bem, movido por mim mesmo. Agora, há um problema prático, é quando nós nascemos e crescemos, nós não sabemos imediatamente o que é o melhor para mim. É verdade ou é mentira? Quando nós crescemos, ninguém nasce santo e sábio. É um processo que demora uma vida. E por isso Deus dispôs muitas ajudas para nós chegarmos à liberdade. Ajudas que, aos olhos do mundo hoje, são coisas que destroem a liberdade, mas que, aos olhos de Deus, são coisas que nos ajudam a alcançar a liberdade. Exemplo, os pais. Os pais hoje em dia queixam-se, Sr. Padre, os filhos hoje são rebeldes, não querem saber. Antes, em minha casa não era assim, quando eu era mais novo não era assim. Agora está tudo mal, não sei o quê. Se eu digo uma coisa, fazem outra. Eu digo para eles virem à missa, eles não vêm. E sei o quê, e gritam, e vão, só pensam na PlayStation, na PSP. Não é a PSP da polícia. E eu às vezes até digo aos pais, olha, então diga assim ao seu filho, o próximo domingo estás proibido de ir à missa. Que é para ver se ele percebe que é um bocadinho, que é a lei do contra, não é? Mas o que é que acontece? As novas gerações
têm a dificuldade em ver tudo o que é autoridade, os pais, a mesma história se podia dizer com os professores. Há aqui alguém que é professor na escola ou não? Ou que já foi? Já fui, não é? É fácil ou não é fácil? É difícil, não é? Nossa, pá, todos os alunos são, não há respeito, não sei o quê. Portanto, os pais têm dificuldade em exercer a sua autoridade e a sua missão de ajudar os filhos a crescer. Os professores têm dificuldade em exercer a sua missão, a sua autoridade. E por aí afora, não é? Os parcos também, os padres também se queixam lá na paróquia, ninguém me ouve, não é? Etc, etc, etc. Não é? Qual é o problema? Não é? Com a Igreja, não é? Isto vê-se muito, quantas vezes a gente ouve: sou padre, eu sou católico, mas não concordo com isto, com isto, com isto, com isto. É um pouco como a criança que não aceita a ajuda dos pais. O problema é exatamente pensar que tudo aquilo que limita as minhas escolhas é algo que destrói a minha liberdade. Por isso os jovens ou as pessoas pensam que se eu me livrar dos pais, quanto mais cedo melhor. Se eu me livrar dos professores, vou ser mais livre. Se eu me livrar dos padres e da Igreja, vou ser mais livre. Quanto menos autoridade, mais espaço eu tenho para voar. Este é o erro que entrou na cabeça de tanta gente. E é ao contrário. Porque, como eu dizia há pouco, ninguém nasce sabendo o que é melhor para mim. Imaginem que a criança de 2 anos não quer... Os pais dizem: olha, vou deixá-lo escolher se ele quer tomar a vacina contra o tétano. Pronto, se ele é livre, ele é que escolhe. Não é? Porque às vezes hoje em dia ouve-se muito estas coisas. Ou vou deixá-lo escolher se ele quer estudar. Não é? Os pais não fazem isso ainda, ou não fazem muito, já começam a fazer. Porque nós intuitivamente damos o que é bom aos filhos. Se, de facto, nós nascemos e não sabemos o que é o melhor caminho, o que é que mais nos convém, precisamos de ajuda para aprender o que é bom. E neste processo de aprendizagem, é um processo lento, são fundamentais, são decisivos as ajudas externas, ou seja, sem pais, sem os professores, sem o Estado, se nós quisermos, sem a Igreja, nós não chegamos lá. Ficamos coxos, ficamos pelo caminho. Precisamos de ajuda. É como alguém que aprende a andar de bicicleta. No início há aquelas rodinhas que estão atrás. E uma pessoa vai aprendendo, mais ou menos, lá vai. Depois de aprender um bocado, é que já se podem tirar as rodinhas. Mas as rodinhas são importantes naquela fase de crescimento. Se eu desse uma bicicleta grande a uma criança de 2 anos, o que é que eu lhe estava a dar? Um problema. Ele sentava-se lá em cima, não ia andar 2 metros. Portanto, a autoridade dos pais, da Igreja, dos professores, etc., não é algo que nos destrói a liberdade. É algo que nos ajuda a encontrar o caminho do bem e, portanto, a sermos mais livres. A sermos mais livres. Eu hoje sei tantas coisas boas graças ao meu querido pai e à minha querida mãe. E é muito bonito que neste processo de descoberta do bem, daquilo que verdadeiramente convém e me faz feliz, muitas vezes nós, os pais, muitas vezes obrigam: olha, coma peixe, ou coma a sopa, e depois nós vamos fazendo aquilo sem perceber muito bem porquê, e depois, com o passar do tempo, vamos percebendo. E vamos percebendo: olha, o meu pai dizia-me sempre aquilo, e hoje eu percebo. Portanto, é importante nós fazermos o bem, mesmo sem estarmos muito convencidos. Quando os outros nos encaminham: olha, faz isto. Mas eu não percebo. Porquê? Faz. E depois, com o tempo, à medida que vamos repetindo as boas ações, vamos compreendendo. A compreensão às vezes vem depois da prática do bem. E por isso é que é importante a ajuda deles. Senão nós nunca escolheríamos o bem, porque nós não víamos o bem.
E no fundo é isto, chamamos numa palavra educação. Este processo de descoberta do bem, com a ajuda dos pais, dos professores, etc., etc., é um longo processo de educação. E sem educação não há verdadeira liberdade e, portanto, não há verdadeira felicidade. Uma vez, ali na minha paróquia, não aqui em Lamego, mas na minha paróquia de batismo, estava lá a minha avó. Minha avó é uma senhora toda despachada, que ainda se farta de ajudar, e estava lá outra avó com a neta a entrar na paróquia, e a neta estava a fazer uma birra, não sei quantos anos é que tinha a neta, mas era pequenita, e fazia uma birra e esperneou para lá e tal, e a avó da tal mocinha disse: eu não aguento mais, tipo, não tenho mais paciência, olha, ficas aí e desisto. Foi uma espécie de: olha, desisto, os teus pais que te eduquem. E a minha avó virou-se para ela e disse: olha, eduque a sua neta, porque senão ninguém vai gostar dela. E eu gostei imenso desta frase da minha avó. Fiquei a pensar, é uma coisa tão simples, mas tão verdadeira. A educação é necessária para nós crescermos como verdadeiras pessoas, para aprendermos a amar e a ser amados. E hoje o que é que notamos? Que cada vez há mais pessoas sem educação. Não é só a educação de boas maneiras de comer à mesa, não é? Mas é de saber viver, não é? E, portanto, não há verdadeira liberdade se os outros não nos guiarem pela mão para nós podermos conhecer o bem e depois, sim, de experimentarmos o bem e de vermos o bem, nós queremos o bem. Muitas vezes digo aos pais que o objetivo de uma boa educação não é decidir pelos filhos. Os pais, às vezes, com boas intenções, filho, faz isto, filho, faz aquilo, não faças aquilo, etc., etc. Dão logo o resultado final. Isto é importante quando eles são muito pequeninos, mas quando eles começam a pensar, é preciso, ou seja, a partir dos 7 anos e depois na adolescência, a partir ali dos 13, ainda mais, é preciso, mais do que lhes dar qual é a escolha certa, é preciso ajudá-los a pensar e ajudá-los a começarem a tomar as escolhas certas. Só isso é que os prepara para a vida. Porque um dia a minha mãe não vai estar lá e eu vou ter que escolher, não é? E se eu não aprendi? E há 1000 ocasiões para fazer isto. E isto implica, tal como a história da bicicleta, há ali uns períodos difíceis que custam aos pais, que é quando se tem que tirar as rodinhas. Então os pais entram em pânico porque têm muita dificuldade em tirar as rodinhas. Pensam, eu vou tirar as rodinhas e o que é que vai acontecer? Ele vai cair, vai esfolar os joelhos. E depois lá vamos, betadine, etc. E isto acontece. Né? Os pais com boas intenções querem proteger tanto os seus filhos que não os deixam começar a voar do ninho, assim, digamos assim. Nem que sejam uns voos baixinhos. Né? É preciso deixá-los escolher. Né? Não arbitrariamente, não dizer tu é que sabes, isto não é isto que se pretende, não, mas é fazendo-os pensar o que é melhor. Né? Conversando, olha, vai acontecer isto, vai aquilo, pensa bem, não faças isto ou aquilo, isto é melhor, mas a decisão é tua. E isto é um desafio grande. E isto, no fundo, é o único processo da liberdade humana a amadurecer. Só chegamos à maturidade se formos aprendendo a decidir. E isto é como aprender a tocar viola ou a falar alemão, é um processo lento. Há muita gente que desanima porque gostava que demorasse 2 semanas. E mesmo, às vezes, nos retiros encontramos Jesus e ficamos muito contentes e queremos que a nossa vida mude instantaneamente. E Jesus faz muitos milagres, mas, e pode acontecer muitas vezes, mas muitas vezes este processo de crescimento na liberdade e nas virtudes, em tudo aquilo que nos orienta para o bem, é um processo gradual. Eu sou uma pessoa muito impaciente, por exemplo. Por acaso até é verdade. Eu sou uma pessoa impaciente. E agora,
e agora tem que ir lutando pouco a pouco e fazendo atos de virtude, de paciência. A paciência ajuda-nos a suportar as contrariedades da vida, serenamente, não é? Aconteceu, rebentou o carro. Pronto, paciência, Deus seja louvado. Não é? Cheguei à paróquia, ardeu a igreja, Deus seja louvado. Chega a casa, as finanças penhoraram a casa, Deus seja louvado. A gente vai treinando, vamos repetindo atos de paciência e ao pouco e pouco o nosso coração, a nossa vontade ganha uma disposição, uma orientação para o bem, mais estável, mais firme. Antes, quando eu era impaciente, o que é que acontecia? Acontecia qualquer coisa, às vezes estava sereno porque não acontecia nada, mas se acontecesse, bum, saltava a tampa, não é? Às vezes está tudo muito bem. Ó, Sr. Padre, isso é o que acontece lá em minha casa. Pois é. E nós às vezes vimos e, Sr. Padre, reze, dê-me uma bênção para que Deus me dê a virtude da paciência. E Deus dá a graça. Mas a graça não anula, há uma frase clássica dos teólogos, que é: a graça não anula a natureza, mas eleva a natureza. Portanto, Deus quer contar com um bocadinho do nosso esforço. Nós temos que pôr aquela base. A graça está cá, mas a graça funciona se o nosso coração estiver bem disposto, estiver orientado para o bem. E este processo de amadurecimento na liberdade, que é o processo, no fundo, do crescimento nas virtudes, é um processo gradual. E esta ideia é uma das segundas ideias que eu gostava de sublinhar. Nós, se repararem na vida dos santos, os santos não se santificaram em 2 dias. Foi um caminho que durou uma vida. Nós hoje vivemos na cultura do instantâneo. Pagamos e queremos receber na hora. Sr. Padre, eu mandei celebrar 2 missas, quero esta graça na hora. Não é assim, calma. É um caminho que dura uma vida. E temos que ter paciência connosco, mas é importante caminharmos por caminho, que eu vejo que hoje em dia há muita gente que simplesmente para ou desanima porque não recebe na hora. Então, eu tenho pena que isto aconteça na vida espiritual. Há muita gente que desiste de ser santo e desiste de lutar simplesmente porque lutou durante 2 meses e não viu grandes mudanças. Isto acontece muito. E desanima. Sr. Padre, eu há 2 meses que ando a tentar ser paciente, mas o meu marido dá cabo de mim. E, portanto, olha, arrumei as botas. Agora não quer saber mais? Calma, é preciso paciência, é preciso ir lutando. Um dia, 2 dias. As mudanças podem vir devagar, mas virão com a graça de Deus. As mudanças vêm lentamente, mas vêm. E às vezes nós próprios não vemos grande evolução, mas quem está ao nosso lado vê. Oh mãe, tu estás diferente. Essa coisa dos vídeos do Padre Lar. O contacto com Deus e sobretudo os sacramentos, a graça de Deus, vão atuando. Mas é como uma árvore. Esta palmeira que está aqui à beira do pavilhão não cresceu numa semana. Se o jardineiro que vinha cá regá-la desistisse passado 3 semanas, ela não estaria assim, não é? Ele veio e passado uma semana parecia que estava na mesma, e depois continuou a vir e parecia que estava na mesma, mas no fundo não estava a crescer, e agora vê-se o fruto, não é? Então isto é muito decisivo, porque eu vejo que na vida de muitos de nós, em todos nós, não é? Há assim fases de querer desistir, de desanimar, sobretudo quando vamos lutando nesta virtude ou naquela. Já há tantos anos que vejo, mas isto não muda muito. E às vezes vêm estas ervas daninhas do desânimo. E isso é das coisas mais perigosas que pode acontecer na vida espiritual.
O segredo da santidade é não parar de lutar. O segredo da santidade é não parar de lutar. Este é o segredo. Os santos não são pessoas que não caem, que não pecam, mas são pessoas que se levantam sempre e que não desistem, apoiados sobretudo na graça de Deus. É verdade que, Sr. Padre, mas eu já tentei muitas vezes e não vou lá. Eu já percebi que eu não sou assim grande coisa. Mas isso é bom perceberes isso, porque isso é verdade. Sem a graça de Deus, nós somos incapazes de fazer o bem sempre. A Igreja ensina-nos isto desde sempre. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos vencer o pecado. Dito isto de uma maneira simples. Nós caímos, mais tarde ou mais cedo, de uma maneira grave. Não é o pecado venial, é o pecado mortal. Sem a graça de Deus, nós catrapum com força. É só uma questão de tempo. Portanto, não é possível, no fundo, alcançar a santidade ou a verdadeira liberdade sem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sem Jesus de Nazaré. Esta é a boa notícia. Por isso é que Ele veio para salvar o povo dos seus pecados, da escravidão. Por isso, mesmo a nossa fraqueza, mesmo a nossa miséria, nunca nos deve desanimar. E temos mesmo na Escritura tantas passagens tão bonitas, nos Salmos, São Paulo, não é? São Paulo dizia: eu vejo o bem e aprovo o bem e faço o mal. Sr. Padre, eu sou igual. Não é? Esta é a condição, e Ele é santo, é possível. Não é? Portanto, nós lutamos, lutamos. Esta é a nossa condição. Não devemos desanimar, nem nos surpreender por as coisas serem assim. A boa notícia é que Deus nos oferece em Jesus a sua graça, e a graça de Deus, a misericórdia de Deus manifesta-se, temos falado disto tanto nestes dias de retiro, no perdão. Não é? Deus perdoa incondicionalmente. O Papa Francisco gosta de dizer: Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão. Deus nunca se cansa de perdoar. Mas há outra dimensão muito bonita da misericórdia que eu acho que nos deve alegrar muito. Deus não só nos limpa, Deus não só nos perdoa, nos purifica dos nossos pecados, mas Deus também nos fortalece para não voltarmos a pecar. É muito bom. Deus não só nos tira do pecado, Deus dá-nos as condições que precisamos para não voltar a cair no pecado. A graça de Deus, a misericórdia de Deus manifesta-se também na justificação do pecador. Deus torna-nos, enche-nos dele, não é? E com a graça dele é possível uma pessoa na graça de Deus não pecar? E isto é obra da misericórdia de Deus. É uma ótima notícia. Portanto, nós não estamos condenados à escravidão do pecado. Jesus libertou-nos, dando-nos o perdão dos nossos pecados e o seu Espírito e a sua graça, que nos fortalece para não recair na escravidão. Então, esta é a grande notícia. Esta é a boa nova. Não é? Deus salvou-nos, Deus libertou-nos do pecado. E se calhar para, digamos assim, deixar estas ideias, assimilarmos esta ideia, eu pedi aqui aos nossos irmãos do coro que cantássemos juntos uma canção que é antiga, mas que é bastante boa para resumir esta ideia. De Jesus... Em Jesus eu sou livre, no fundo. Com a graça de Deus, eu sou livre da força do pecado, da escravidão do pecado. Se calhar alguns já conhecem, é muito simples, portanto dá para apanhar rápido e assim terminávamos este ensinamento.
Já vale ou ainda não? Quase. Então, a parte central, o versículo central é: liberdade Cristo me dá. Liberdade Cristo me dá. Não é? Que no fundo... Eu não vou cantar. Podemos ficar de pé. E também tem gente. Liberdade cristã. Darum, darum, darum.